Atenção, emissoras da Band, para o top de 5 segundos. Coco Bambu, o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, oferece Band Cidade. Preço da gasolina volta a subir aqui em Manaus, R$ 6,29 em postos da capital. Até semana passada, o preço praticado era de R$ 5,99 por litro. E hoje, dia 12 de março, é o Dia Mundial do Glaucoma, data que alerta para a importância do acompanhamento oftalmológico. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade que já está no ar. Duas pessoas ficaram soterradas em uma obra no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. As vítimas foram resgatadas com vida e levadas ao hospital. Funcionários de uma empresa privada trabalhavam nesta obra, quando parte do barranco que fica ao fundo de um condomínio de casas veio abaixo. Duas pessoas trabalhavam na obra no momento do deslizamento. Elas foram soterradas. Uma delas foi resgatada de forma imediata. Já a outra, somente após 2 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros em parceria com a Defesa Civil. O homem, que não teve a identificação divulgada, após ser retirado dos escombros, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Na hora que ele foi subterrado, primeiro daqui. Ele disse, mano, eu não quero morrer, me ajuda. Eu comecei a cavar, desesperado, juntamente com os nossos colegas. Mas só que aí veio outro monte de barro, caiu em cima dele por completo. Aí cobriu todo ele. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros e 2 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram utilizadas na operação de resgate. Que a gente viu aqui que uma obra aqui praticamente está irregular, a obra vai ser periciada, nós estamos trazendo a equipe de mobilidade urbana, o Implube, para procurar a documentação dessa empresa, que acho que é o que é ao lado, e tem 3 casas aí totalmente descalçadas devido à movimentação do barranco aí, e nós vamos interditar parcialmente, já estamos acionando o Implube para ele vir aqui, para que nós procuramos fazer de melhor maneira possível, trazer a documentação dessa obra irregular. A obra foi embargada pelo Implube. A Defesa Civil agora investiga as causas do acidente. Inclusive, nós temos atualizações sobre a situação dessa obra lá no bairro Flores. Inclusive, é para lá que nós vamos neste momento com a repórter Rúbia Cassol. Rúbia, uma boa tarde para você e para o Márcio Pinto. Traz todos os detalhes e atualizações sobre essa obra irregular. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a você que assiste o Band Cidade. Isso mesmo, a gente acabou de assistir a reportagem do Adriano Fernandes e do Jackson Rodrigues, que estiveram aqui no momento desse resgate, né, dos 2 operários que estavam trabalhando nessa obra que está embargada. Já há placas do Implurb, né, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que já colocou aqui os informativos que a obra está embargada. E o Instituto, nessa tarde, ele emitiu uma nota falando que essa obra estava e está, no caso, em situação irregular, sem licença para operação. Ainda na nota, eles disseram que uma equipe da Divisão de Controle, a DICOM, foi enviada no local e na ação de fiscalização dessa equipe, eles fizeram notificação, o embargo, uma autuação e a interdição da área. Ainda de acordo com o Implurb, o proprietário deve permanecer sem qualquer movimentação na obra, que está embargada e interditada, e ele deve também comparecer ao Instituto para dar prosseguimento aí nessa regularização ou licenciamento da obra. E ele está sujeito a ter medidas cabíveis que estão previstas na legislação. A gente está aqui na obra que ainda se mostra, né, embargada, lonas foram colocadas ali no local que foi soterrado, mas sem movimentações, Kelly. A obra anda sem movimentações, não há ninguém no local. E o Implurb ainda falou sobre o Disque Denúncia, né? Se você observa ali alguma obra que tem situação irregular ou construções encalçadas, eles disponibilizam o número do Disque Denúncia com DDD 92, que é o 3625-9305, ou o Disque Denúncia 161, para qualquer obra irregular ou construções encalçadas. Kelly, volto com você.
Obrigada pelas informações, Rúber Cassol. Daqui a pouquinho a gente retorna com vocês com outras informações. E olha só agora os casos de polícia. Dupla é presa por assassinar um homem em situação de rua. O crime foi dia 15 de fevereiro, na zona leste de Manaus. Esses são Denison da Silva Correia e Maxi Williams Ladislau Gama. Eles foram presos nesta terça-feira pelo homicídio de Valisson Oliveira, que tinha 30 anos de idade. O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano, no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, e foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima era uma pessoa em situação de rua e a motivação do crime, segundo os suspeitos, seria um desentendimento anterior com a vítima. E de acordo com o Denison e com o Max, no domingo, dia 11 de fevereiro, ele teria feito ameaças para várias pessoas na rua, teria pego um terçado e inclusive atingido a moto do Denison. Então, no dia 15, eles viram esse rapaz andando novamente em via pública e resolveram dar um corretivo nele. As imagens das câmeras de segurança foram cruciais para a investigação. Elas mostram o momento em que Valisson é surpreendido por Maxi, que desce da garupa da moto e desfere 6 golpes usando um pedaço de madeira. A dupla já era conhecida pela polícia. Ambos já têm passagem pela polícia, inclusive o Maxi saiu do sistema em janeiro desse ano, tinha menos de um mês nas ruas e já cometeu esse crime. Ambos respondem procedimentos de roubo. Denison e Maxi vão responder por homicídio qualificado e devem ser encaminhados a uma unidade prisional, onde irão ficar à disposição da justiça. E a Polícia Civil do Amazonas também prendeu 2 jovens suspeitos de participar de um estupro coletivo contra uma adolescente de 13 anos. Andrei da Silva Fonseca, de 18 anos, e Joás do Carmo Castilho, de 19 anos, foram presos nas primeiras horas de hoje, no bairro Petrópolis, Zona Sul. Os 2 e mais 6 suspeitos que estão foragidos teriam participação no estupro de uma adolescente de 13 anos. Esse rapaz convidou essa adolescente para ir até o encontro dele, numa residência no bairro Petrópolis. Ao chegar no local, antes de chegar no local, ela contou para a mãe que ele passou a efetuar vários telefonemas chamando alguns amigos. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro, após a adolescente marcar um encontro com um dos suspeitos pelas redes sociais. 8 rapazes, só tinha ela de mulher. Então ela passou a ficar nervosa e ela não sabe ao certo, mas diz que 3 ou 4 fizeram violência real contra ela e ela começou a apanhar com socos na costela e então ela começou a gritar. No momento que ela começou a gritar, um dos rapazes interrompeu porque um dos moradores tinha escutado. A Polícia Civil do Amazonas agora trabalha para identificar outros 6 suspeitos. 2 deles seriam menores de idade. Então essa prisão temporária é para isso, para que a gente consiga identificar todos os 8 que participaram desse plano aí, desse estupro coletivo. A gente sabe mais ou menos, por informação deles, que existem 2 adolescentes ali que teriam cometido ato infracional. Agora a gente muda de assunto para falar que nesta terça-feira o governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou obras do Prosamin na zona sul de Manaus. Vamos acompanhar. As obras do Prosamin Mais, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, estão avançadas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e secretários realizaram uma vistoria nos trabalhos que irão beneficiar moradores que antes viviam em áreas de risco. Contém a varanda, a sala de estar, 2 quartos, cozinha, e são apartamentos que contemplam aí mais de 60 metros de área construída, que é uma área superior ao que o programa do governo federal trabalha hoje em dia, e são apartamentos que irão ser entregues para essa população e que o benefício, sem dúvida, é uma unidade nova e digna para essas famílias. Os 72 apartamentos devem ser entregues até o final deste ano e vão beneficiar pessoas que residiam na comunidade da Sharp e na Manaus 2000. Até 2026, o governo do estado estima entregar 24 mil soluções em moradia. Essa era uma área remanescente desse projeto e que a gente está aproveitando esse espaço para construir unidades habitacionais. Aqui são 9 blocos com 72 unidades habitacionais.
A gente está num período agora chuvoso, o que dificulta naturalmente a realização de obras, mas a gente vai fazendo aquilo que é possível e que a chuva não atrapalha, porque quem não tem um lar tem pressa. Após ser entregue, a obra promete resgatar os sonhos e a esperança de famílias que tanto sonharam com a casa própria. Porque não adianta simplesmente você colocar alguém em uma casa para morar com a sua família, em que ela não esteja próximo de equipamentos sociais, como farmácia, supermercado, posto de saúde, delegacia, escolas para colocar as crianças e outras infraestruturas que são necessárias para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. E empresários, junto ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, visitaram hoje o complexo turístico Mirante Lúcia Almeida, no centro de Manaus, que está quase 100% pronto. O Centro Histórico de Manaus vai ganhar um novo ambiente turístico, o Mirante Lúcia Almeida, na Avenida 7 de Setembro. O novo complexo turístico faz parte do projeto Nosso Centro, da Prefeitura de Manaus. Hoje, o prefeito Davi Almeida e empresários visitaram o espaço. O Mirante Lúcia Almeida atrai novos investidores à cidade. É aqui no Largo da Ilha de São Vicente, é aqui o Mirante Lúcia Almeida e o Casarão Tiago de Melo e o Pier 354. Então, são 4 obras em uma que vão agregar aqui a vida turística da cidade, gastronômica da cidade e, acima de tudo, resgatar o centro da cidade de Manaus, que essa é uma das óticas da nossa administração, da nossa gestão. As obras do novo complexo turístico de Manaus estão com quase 100% concluídas. Este local onde eu estou é o Mirante, onde o manauara e o turista terá como visão o Rio Negro. A ideia é que as pequenas embarcações saiam daqui em direção aos passeios turísticos. O espaço tem previsão de entrega já para o dia 4 de abril deste ano. Com estilo amazonense, o foco é valorizar a gastronomia amazônica, principal atrativo para os turistas que chegam à cidade. E por que dessa localização? É porque nós teremos uma outra obra aqui chamada Pier Turístico de Manaus. É uma instalação portuária que não existe em Manaus para atender especificamente as operações turísticas. Veja no próximo bloco. Cheia dos rios Acre e Purus afeta mais de 15 mil pessoas em Boca do Acre, no interior do Amazonas. Agora são 18 horas e 3 minutos. O Band Cidade volta já. Band Cidade de volta, 18 horas e 6 minutos. Cheia dos rios Acre e Purus já afeta mais de 15 mil pessoas em Boca do Acre, no interior do Amazonas. Sobre este assunto, nós voltamos a acionar a nossa equipe. Rúbia Cassol, aqui no telão do Band Cidade. Rúbia, traz todas as atualizações do município de Boca do Acre, que está sofrendo com essa enchente. Isso mesmo, Kelly. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos que assistem o Band Cidade. Situação emergencial em Boca do Acre. De acordo com a Defesa Civil do município, 90% da cidade já se encontra ali em situação de emergência, ou seja, tomada pela cheia do rio Acre e do rio Purus. Essa situação de emergência foi publicada ainda no dia 7 de março, né? Foi ali publicada pela Defesa Civil do município. De acordo com o órgão, 15 mil pessoas estão sendo afetadas pela cheia do rio Acre e do rio Purus, que chegam aí na cota dos 20 metros e 20 centímetros. Essa cota já atinge a cota de transbordamento, chamada de cota de transbordamento, que já chegou a 1 metro e 45 centímetros. A gente tem a fala do secretário da Defesa Civil do município de Boca do Acre, Johnny Noronha. Vamos ouvir o que ele fala. Até o momento já temos registrado mais de 15 mil pessoas afetadas pela enchente dos rios aqui no município de Boca do Acre. A Prefeitura de Boca do Acre já montou 4 abrigos públicos em escolas municipais e estaduais, onde totalizam 26 famílias e 91 pessoas. A Prefeitura está distribuindo cestas básicas e mais de 75 mil litros de água por dia.
Olha, Kelly, então, a gente vê aí que o secretário falou que 4 abrigos em escolas foram construídos, o que tem aí a possibilidade de receber 26 famílias aproximadamente. E esse é o segundo município que decreta a situação de emergência. Envira também decretou situação de emergência no dia 4 de março por conta da cheia. A gente sofreu com uma seca severa e agora a cheia também vem aí surpreendendo. Volto com você. Rubia Cassol, muito obrigada mais uma vez pelas informações. Qualquer outro assunto, nós retornamos com você. Agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para Manaus e em alguns municípios do interior do estado, aqui no telão do Band Cidade. Olha só, a gente começa falando de Amaturá. A mínima por lá é 25 graus e a máxima é 32. Em Amaturá, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas é a previsão para o município. Em Lábrea, 24 é a mínima e 33 é a máxima. Em Lábrea, também amanhece nublado lá pelo município com pancadas de chuva. Essa é a previsão. Em Apuí, 24 a mínima, a máxima 33 em Apuí. A previsão é de céu com muitas nuvens, com possibilidades de chuva isolada. E aqui em Manaus, a mínima para amanhã, quarta-feira, é 25 graus, a máxima 34. Aqui em Manaus também amanhece nublado, com pancadas de chuva. Essa é a previsão do tempo para quarta-feira. E olha só, o preço da gasolina voltou a subir para R$ 6,29 em postos aqui em Manaus. Até o fim da semana passada, o preço praticado era de R$ 5,99 por litro. O preço da gasolina comum voltou a subir em Manaus. Neste posto de combustíveis do centro da cidade, o condutor abasteceu seu veículo já com um valor mais caro. Em Manaus, o preço da gasolina comum na semana passada estava a R$ 5,59. Nesta semana, o condutor foi pego de surpresa. O valor subiu 30 centavos, chegando a R$ 6,29. Segundo o Procon Amazonas, uma vistoria está sendo estudada aqui na cidade. Isso faz com que acenda um alerta para o Procon novamente. Então nós já tivemos algumas ações coordenadas em parceria com o Ministério Público, com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, nesse sentido de combater o aumento abusivo no preço dos combustíveis. Acredito que alguns se tratem de recomposição de margem, tendo em vista que com o preço antigo estava uma margem ali mais baixa, mas o Procon ele vai intensificar novamente essas fiscalizações. No Amazonas, a tabela de preços é diferenciada por conta da privatização da refinaria, coordenada pela Refinaria da Amazônia. De acordo com a REAN, os preços da instituição são ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, dos custos de frete do petróleo e insumos para a região. Depois do intervalo, campanha Março Lilás, alerta para a prevenção do câncer do colo do útero. A doença mata, em média, 6 mil brasileiras ao ano. Agora são 18 horas e 12 minutos. O Band Cidade volta já. Band Cidade de volta para falar sobre saúde, porque hoje, dia 12 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, doença que pode chegar à cegueira. Silenciosa e sem sintomas, na maioria dos casos, o glaucoma é uma doença nos olhos, que sem o tratamento correto pode causar cegueira irreversível. Que acomete o fundo do olho, região do nervo óptico e muitas vezes é ocasionado pelo aumento da pressão intraocular. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o glaucoma afeta até 2% da população mundial com mais de 40 anos de idade. Pacientes afrodescendentes e pacientes asiáticos também são fortes candidatos a sofrerem de glaucoma. Porém, como vivemos num país miscigenado, então toda a população pode sofrer do glaucoma. Por isso é importante o rastreio a partir dos 40 anos de idade. Glaudson Tavares foi diagnosticado com glaucoma em 2003 e mesmo com o tratamento ficou cego. Para ele, conviver com a doença é um desafio diário. Causa
transtornos, tanto no dia a dia, né, na vida e família, quanto no trabalho. Mas com o tratamento, essas dificuldades, elas diminuem. Com grande influência genética, o diagnóstico de glaucoma muitas vezes vem quando o paciente já está na fase final. É importante que o paciente que tem glaucoma ele continue seu acompanhamento com o médico oftalmologista. O glaucoma sem tratamento evolui com a cegueira, por isso mesmo o paciente que não tem sintoma, ele deve fazer o uso da medicação e acompanhar anualmente ou de semestre em semestre com o seu médico oftalmologista para o controle dos sintomas e o tratamento da doença. E o mês de março também é marcado pela campanha Março Lilás, que alerta para a prevenção do câncer do colo do útero. A doença que é a quarta pior, câncer mais comum entre as mulheres e mata até 6.000 brasileiras ao ano. Vamos acompanhar. A bancária Janaína Anjos descobriu câncer do colo do útero em novembro de 2022. Ela não apresentou sintomas, mas conseguiu o diagnóstico durante uma consulta de rotina. Com o tratamento adequado, ela obteve a cura. O câncer de colo de útero, ele só dá sinais quando já está em um estágio bem avançado. Devemos procurar o ginecologista, fazer nosso acompanhamento ginecológico anualmente, fazer nossos preventivos. Março Lilás é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. A gente oportuniza a presença dessa mulher, da população, para estar trazendo orientações em relação à prevenção do câncer do colo do útero, que é altamente prevenível. Nós temos em todas as nossas unidades de saúde da Secretaria Municipal, oferta o preventivo, que é a coleta citopatológica, para as nossas mulheres. Em alguns casos, o desenvolvimento da doença é lento e não manifesta nenhum sinal durante a fase inicial. Por esse e outros motivos, é tão importante prevenir a condição. O câncer do colo do útero é a doença mais frequentemente relacionada ao HPV. Essa médica fala da importância do rastreamento precoce e explica sobre o exame de Papa Nicolau. A vacina contra o HPV, que é uma vacina que está disponível na rede básica de saúde de forma gratuita para meninas a partir dos 9 e meninos também de 9 aos 14 anos, porque o câncer de colo uterino está estreitamente ligado com a infecção pelo HPV. Então, se a gente consegue pegar essas pessoas, essas crianças, antes da exposição sexual, a gente consegue evitar a doença. Para as mulheres, o que é importante? O rastreamento com o preventivo. O Papa Nicolau é um exame simples de ser feito, é oferecido amplamente na nossa rede básica de saúde e que as mulheres têm que procurar uma vez ao ano e fazer. Por isso, nesse Março Lilás, procure uma unidade de saúde e realize esse ato de amor por você. 18 horas e 19 minutos, vamos conferir como que anda o trânsito lá fora, na capital amazonense. Olha só, estamos na Avenida Torquato Tapajós com o Parque São Pedro. Por lá, o trânsito está fluindo, mas a gente está conseguindo ver ali uma retenção no trânsito. Também é normal por causa do horário, 18 horas e 19 minutos na capital. A gente tem um outro ponto. Olha só, Djalma Batista com a Rua Pará, como sempre também, bastante, mas está fluindo ali o trânsito, super normal para o horário, muitas faculdades, shoppings também. 18 horas e 19 minutos, o Band Cidade vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da Band. Se você quiser rever alguma reportagem, você pode acessar o YouTube da Band e pode interagir, deixar o seu comentário e o seu like. Até amanhã. Tchau, tchau.